TV Câmara, Campinas. Olá, boa noite. Falamos ao vivo diretamente aqui do Plenarinho, a Sala Silvia Pascoal, aqui da Câmara Municipal de Campinas, para a transmissão da terceira reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, que tem como presidente o vereador Nelson Ossri, e que hoje traz como convidado o ator Alexandre Frota para falar sobre a sua superação à dependência química. Então, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a presença da senhora Karina Ferrari, assistente social, representando aqui a secretária de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos. Roberley Oliveira, professor do grupo do Bonfim, atende e orienta pessoas em situação de rua, moradores de rua. Agradeço também o senhor Valdir Santos, assessor do vereador Jorge da Farmácia. Então, damos início agora à terceira reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, a qual eu tenho a honra de presidir, bandeira essa, a qual defendo desde 2005, sempre levando a bandeira da prevenção às drogas, informando, conscientizando toda a população de Campinas e região. Nós já tivemos a oportunidade de discutir nessa comissão a questão da presença das pessoas em situação de rua, essa população que vem crescendo, e 80% dela é dependente das drogas, a qual eu considero a pior, droga, a pior situação do mundo, né? É você se tornar dependente e o mais complicado você conseguir aderir a um tratamento, ainda mais se falando de uma pessoa menos favorecida, né? Já perde o vínculo familiar, já perde toda a autoestima, né? E a droga acaba tomando conta e as dificuldades só aumentam. Tratamos aqui também sobre a falta de tratamento para crianças e adolescentes. Nós tivemos, Alexandre, infelizmente, um posicionamento absurdo de uma diretora da saúde mental do município de Campinas, que disse que criança e adolescente não se tornam dependentes. Eu até questionei ela, perguntando como que se usa crack de forma social. Eu não conheço ninguém que dá uma pitada numa pedra de crack e não queira de novo. Para quem não sabe, o crack, ele vem da pasta base de cocaína, é uma droga com potencial absurdo, passa pelo pulmão, porque é fumada, coração, sangue, e chega no sistema nervoso central. O prazer que essa droga proporciona é muito bom. A sensação de bem-estar é maravilhoso. E a droga é isso. Alguns rejeitam, outros não. E o crack, pelo fato de ser uma droga fumada, né, como outras, como o cigarro, como a maconha, né, ela, queira ou não, traz prejuízos para o pulmão. Vários tipos de câncer, inclusive câncer de boca, né, um câncer que está sendo muito falado. E todo efeito que vem rápido, né, acaba proporcionando a vontade de usar novamente. Então, o vício, a dependência, ela se instala muitas das vezes diante a droga que você está utilizando, o potencial dela. E o crack, para chegar no sistema nervoso central e proporcionar todo esse prazer, leva em torno ali da pitada cerca de 15 segundos. E o efeito dura em torno de 15 minutos. Ou seja, de 15 em 15 minutos você precisa usar do crack de novo. Então é uma droga barata, mas não é tão barata assim. Porque de 15 em 15 minutos você precisa gastar 10, 15 reais. Então, nós tratamos esse assunto aqui também, já na Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Tivemos a oportunidade também de discutir um pouco, mas de uma forma muito leve, a questão da legalização ou não das drogas. Eu tenho um posicionamento contrário à legalização. Eu acho que o Brasil, ele não está preparado. Muita gente acaba comparando com a Holanda, com alguns estados americanos, mas nós sabemos que a Holanda hoje pede socorro. A Holanda hoje pede socorro. Infelizmente, o turismo da droga tomou conta. Hoje, alguns estados, nos Estados Unidos, querem promover um novo plebiscito, porque está gerando toda uma máfia
diante o uso até medicinal, além do uso recreativo, o uso medicinal, fora o aumento nos gastos da saúde pública, né? Então, toda situação que piora, nós temos que considerar. Não devemos ficar comparando, porque nós moramos num país subdesenvolvido. Um Brasil que não tem uma educação de qualidade, uma saúde que te oferece band-aid para fratura exposta, né, não pode legalizar mais uma substância, fora o álcool, fora o cigarro, que já são legalizados, até porque quando você legaliza a droga, você estimula o uso, porque tira a imagem que é droga. Quantas vezes, Alexandre Frota, eu não recebi no meu gabinete mães desesperadas que falavam assim, e recebo todos os dias, mas tem mães que chegam e falam, Nelson, o meu filho, ele não usa droga, o problema dele é álcool. Pelo fato do álcool ser legalizado, eles tiram do cardápio de drogas. Cria-se essa sensação. Então quer dizer que se amanhã eu legalizar o crack, legalizar a cocaína, legalizar a maconha, aí vai a mãe lá e vai falar assim, Nelson, meu filho não usa droga, ele usa crack. Ele só cheira cocaína. É droga também. E tudo que gera dependência, né, gera problema na saúde pública. Nós estamos falando de saúde pública. Nós só não estamos falando de saúde pública enquanto a pessoa é usuária, porque dependente é uma coisa, usuário é outra coisa. O usuário tem discernimento. O usuário sabe o que está fazendo. Ele sabe que a distância da droga é essa aqui. A garrafa não abre sozinho, o baseado não vem pronto, ele compra, ele chava, ele torce. Ele é responsável pelos atos dele. A partir do momento que ele se torna dependente, aí ele já não tem mais discernimento. Aí sim é um problema de saúde pública. Eu vou falar uma coisa aqui que tem muita gente que não vai gostar. Mas o usuário, para mim, não passa de um financiador do crime organizado. Quando você fala em violência, quando você fala em criminalidade, é por conta do usuário, não é por conta do dependente. Porque o dependente já entrou numa questão de tratamento. O usuário não. O usuário sabe todo o problema que ele está gerando. E ele gera um problema geral, que atinge terceiros, atinge até pessoas que não utilizam da droga. Eu estou aqui na comissão, estou indo embora, atravessando uma rua, aí vem um lá que acha que pode, porque, né, Deus no céu e Ayrton Senna na terra. Pega o carro sob efeito de droga e acha que, não, quando eu uso droga eu dirijo bem. Amanhã ele me derruba, amanhã eu estou numa cadeira de roda, amanhã eu estou gerando gastos para o poder público, estou dentro de um Mário Gatti, estou dentro de um Ouro Verde, por consequência de uma pessoa que tinha discernimento, que sabia o que estava comprando, sabia o que estava usando, e acabou trazendo esse prejuízo. Quantas famílias não adoecem por conta de um usuário ou de um dependente químico? Eu falo isso com toda a propriedade, porque eu passei por isso dentro da minha casa. Eu não milito nessa bandeira porque eu quis, porque eu acordei um belo dia e falei, hoje eu vou trabalhar prevenção às drogas. Eu entrei nessa bandeira por conta de um problema que eu tive dentro da minha casa. E quem está me assistindo, e nós sabemos que a TV Câmara atinge aí a RMC toda, mais de 21 cidades, mais de 20 cidades, né, um público aí de mais de 2.500.000 pessoas. Então, espera um pouquinho, gente. Vocês que estão aí nos assistindo, fala para mim, uma mãe feliz porque tem um filho que fuma maconha. Fala para mim um pai que levanta a mão e fala, graças a Deus o meu filho usa cocaína. Eu não conheço um. A droga é o pior mal do século. E hoje nós estamos tendo a honra de receber o Alexandre Frota. Eu vou falar ator, mas também tenho que mencionar aqui que ele é um ex-jogador de futebol americano, apresentador e também empresário. Uma pessoa que tem propriedade para falar. Fiquei muito feliz com o aceite do convite o convite que eu fiz, que eu realizei. Agradeço toda a minha assessoria, em especial a Gabriela, uma ex e eterna assessora, porque é uma pessoa que eu tenho um contato e um carinho muito grande, participando, né, Gabi, do Direita Campinas, pôde encontrar com o Alexandre e fazer o convite. Eu agradeço e é isso que nós precisamos, independente de direita, esquerda, centro, partido, nós temos que pensar na política do bem comum.
E a política do bem comum é essa, é pensar no próximo. Eu não atendo ninguém perguntando que partido é. Ninguém chega lá na minha sala e fala, Nelson, eu estou com um problema de crack, eu falo, desculpa, que partido você é? Ah, eu sou do PT. Ah, você é do PT, então eu não vou te atender, porque eu sou do Podemos. Não existe isso para mim. Existe para mim famílias que sofrem, pessoas que sofrem com esse mal e que merecem o atendimento. Da mesma forma que uma pessoa que tem câncer merece o atendimento, uma pessoa que é dependente química também merece toda a atenção. Então podem ter absoluta certeza que a presença do Alexandre Frota só vem para agregar essa nossa causa, essa nossa bandeira, e é a política precisando de pessoas assim. Né, pessoas envolvidas. E quando eu falo política, não estou falando de eleição, de candidato, candidata, não. Eu estou falando da política do bem comum. Todo mundo aqui está envolvido com a política. Seja aquela política através do voto, como a política também, né, de defender uma bandeira, defender uma causa. E as pessoas estão precisando disso. Né, enxergar pessoas que defendam bandeiras, defendam causas. Nós estamos cansados de ver na política gente que se candidata achando que política é profissão. Não existe a profissão político. Não existe. Quem paga o salário do político é o povo. Nós temos um tempo, hoje eu estou aqui como vereador, amanhã posso não estar. Fui votado, tive lá meus 4.335 votos, mas e aí? E aí que eu tenho que honrar os votos recebidos. E com essa bandeira, eu fico muito feliz de ter um aliado, uma pessoa que realmente entrou de cabeça nessa causa e hoje vai poder explanar para vocês um pouco da sua história, né, das suas dificuldades enfrentadas devido ao uso e abuso, como é público, você já mencionou isso, eu não estou quebrando sigilo nenhum, né, até te peço, Até muito bem falar sobre isso. Fico feliz, né, de me autorizar, que pelo amor de Deus o que eu menos quero é quebrar o sigilo de qualquer ser humano. Eu quero que todos tenham a livre iniciativa de expor e colaborar com o depoimento. Nós estamos cansados de ver, recentemente na Globo, foi mostrado o depoimento do Casagrande. O Casagrande me cobrou para fazer uma palestra. Quem que estava na época assessorando? Você, Gabi? Qual que foi o valor? 60 mil reais. Entendeu? Tudo bem, o preço é livre, pede quanto quiser. Vai, né, de quem quer contratar, aceitar ou não. Mas nós precisamos de uma bandeira, gente, que é muito fácil dar depoimento na Globo, é muito fácil dar depoimento no Faustão, é muito fácil dar depoimento na Veja. Eu quero saber de botar a cara, meu amigo, na Cracolândia, botar a cara numa Câmara Municipal, botar a cara na rua e chegar numa mãe e falar assim, a senhora precisa de ajuda com seu filho, eu estou disposto a ajudar. Eu tenho um serviço que eu posso ajudar a senhora. Seja para ela que está adoecida também, como também para o dependente. Então, esse é o exército nosso, esse é o nosso time está disposto a enfrentar, a bater de frente, não é com o traficante, que traficante é coisa de polícia, quem tem que bater de frente com o tráfico é polícia, mas bater de frente com o usuário de droga. Por isso que lancei, Alexandre, um projeto de lei aqui, que já foi aprovado em primeira votação, já foi também aprovado por todas as comissões, inclusive pela Procuradoria Jurídica dessa casa, que é um projeto que aplica multa administrativa em usuários de drogas ilícitas em espaços públicos. E tudo isso, Alexandre, aconteceu por conta de praças que estavam sendo ocupadas por usuários, playboyzinho, fumando maconha, usando cocaína à noite antes de entrar numa balada, deixando o pino na pracinha. Aí de manhã o pai ia brincar lá com a criança, encontrava pino de cocaína, seringa, cachorrinho andando com a senhora, cachorrinho pegando o pino da cocaína na boca. Então, pera um pouquinho, vamos prezar, né, o direito coletivo e não o direito individual. Não o direito único e exclusivo do maconheiro, do cheirador. Quer usar maconha? Usa na frente do seu filho, usa dentro da sua casa. Quer cheirar cocaína? Cheira na frente do seu filho, mas não na frente do meu. Não na frente da sociedade, que está usando daquele espaço coletivo para um lazer, para um esporte, para uma atividade esportiva. Esse projeto é inédito no Brasil. Nós estamos tendo todas as dificuldades nessa casa, óbvio, pelo fato de ser um vereador independente. A gente sabe que aqui na casa muitos acabam tendo o rabo preso com o senhor prefeito. Então, eu tenho a certeza que a força da população,
como já foram apresentadas em várias pesquisas, onde 80% da população é a favor do projeto de lei. É um projeto de lei polêmico? É, mas ele vem trazer ordem. E a lei, ela existe para isso, para trazer ordem. Não é questão de militarismo, de ser arrogante, mas é colocar ordem. A praça não foi feita para usuários de drogas. A praça foi feita como um espaço coletivo, para todos terem seu lazer, terem sua atividade esportiva. Então é isso, eu agradeço e passo a palavra agora ao nosso convidado especial, Alexandre Frota. Muito boa tarde a todos. Boa noite, né? Na verdade, já é noite. Eu comecei a trabalhar hoje às 4h30 da manhã. Já passei por diversas cidades aqui do estado de São Paulo. Quero agradecer ao vereador Nelson Rores por Rosseri, né? Difícil falar o nome, mas eu vou acertar uma hora, hein? Osseri. Pronto. Ao vereador Nelson Osseri, acertei? Agora. A Renatinha Abreu, né? Que é a líder e minha amiga, presidente nacional do Podemos, né? Que uma pessoa que tem me incentivado bastante a seguir essa carreira política. Então, queria deixar um abraço grande para ela, agradecer imensamente você pelo convite, a sua equipe, pela oportunidade de poder falar alguns minutos com vocês aqui. Eu estava vendo o Nelson falar sobre o álcool, né? Todos sabem, e eu nunca escondi de ninguém, e sempre deixei muito claro para todos, em todas as entrevistas, em todos os momentos da minha vida, né, que eu sou um ex-dependente químico e, como ex-dependente químico, eu passei por muitas situações na minha vida. E hoje eu sou a prova viva de que existe luz no fim do túnel, que é possível você se regenerar, é possível você se salvar, é possível você entender que quando ali na escuridão você está, uma luz vai aparecer. E aí até dizem que você é iluminado, né? Eu passei muitas situações difíceis na minha vida em relação às drogas. E a partir do momento que eu entendi que a vida é muito curta, a partir do momento que eu entendi o meu papel dentro desse contexto todo, eu resolvi sair das drogas. E foi por uma opção minha. O dependente químico, ele, quando não quer sair das drogas, não adianta internação, não adianta médico, não adianta psicólogo, não adianta amigo, não adianta família. Antes de mais nada, aquele que é dependente químico, aquele que faz uso da droga, né, ele tem que querer se salvar. Ele tem que ter fé, ele tem que ter força, ele tem que ter respeito a si próprio, mas, acima de tudo, muita vontade de viver. Porque você usar drogas da maneira como eu usei, eu fui me matando dia após dia, horas após horas, minutos após minutos, né? A minha história com droga é muito pesada, mas observem que eu nunca dei problema para a sociedade sendo louco. Coisa que eu vejo hoje aí diversos atores criando uma série de distúrbios, né, junto à sociedade por causa da sua loucura. Como o Nelson falou, eu acho que você usar droga tem que ser uma coisa muito particular sua. Você não pode doutrinar as pessoas a usar droga. Você não pode ir a um local público, ainda que cada um faça o que bem entender da vida, mas você, para estabelecer uma situação, né, doentia, abrir uma ferida dentro da sociedade quando você faz o uso, né, de cocaína, por exemplo. Você está num local público e aí uma pessoa está com seu filho, está com a sua esposa e uma pessoa começa a cheirar do seu lado.
Ainda que essa pessoa tenha liberdade de fazer o que ela quiser, nós não podemos compactuar com esse tipo de coisa. É inaceitável isso, né? Eu mesmo nunca fiz isso. E olha que eu usei cocaína, usei maconha, usei chá de cogumelo, êxtase e tudo que vocês puderem imaginar. Eu só não me apliquei. Eu não tive coragem de fazer uso de heroína. Só. Mas eu vou falar para vocês que a minha entrada nas drogas, e assim como milhares de pessoas que eu conheço, foi pelo álcool. A partir do álcool é que a minha vida tomou um outro rumo. E do álcool veio a maconha, e da maconha veio a cocaína, e da cocaína veio o êxtase, e por aí afora. O que aconteceu? Eu perdi tudo. Eu perdi praticamente a minha vida. Perdi praticamente meus bens materiais, perdi minha família, perdi meus amigos, perdi trabalho. E para mim era muito fácil. Talvez era mais fácil do que para aquele que hoje está ali na Cracolândia, lutando por R$2 para comprar uma pedra, por R$5, porque eu tinha dinheiro. Para mim era muito fácil conseguir, né? E foi a falta de estrutura familiar que me levou a tudo isso, né? Eu entendi isso. Eu não tive uma estrutura familiar, eu não tive uma prevenção familiar dentro de casa, que eu acho que é importante. Que nós possamos conversar cara a cara com os nossos filhos. De verdade, mostrar o que é o bom e o que é ruim. E não é papo careta, não é papo de, o Frota ficou careta. Não, não é papo careta. Eu estou aqui atendendo a um convite do Nelson e com muito gosto, porque tenho feito isso, porque só eu sei o que eu passei na minha vida. É muito difícil falar, mas eu consigo falar. Eu cavei o fundo do poço. Vocês podem acreditar? Eu cheguei ao fundo do poço, Nelson, e eu não fiquei satisfeito. Eu cavei o que tinha depois do fundo do poço. E é muito difícil, porque você, além de você perder tudo que você tem, você fica solitário. E a solidão dói. A solidão, todos aqueles que hoje estão na Cracolândia, que são muitos, são centenas. Eu tenho ido à Cracolândia, tenho tido autorização para entrar na Cracolândia e tenho visto que são muitos, mas não são ninguém, não são nada. Eles não têm ninguém, eles estão ali como se fossem zumbis, fantasmas, sem família, sem nada, sem referência, porque a droga leva a isso. E ali dentro você encontra médico, você encontra advogado, você encontra ex-vereador, você encontra ex-ator, você encontra jogador de futebol que tiveram oportunidades, porque não venha com aquele papo para mim de que, ele usa porque não teve oportunidade na vida. Eu tive e fui parar lá. Então, não é o fato de não ter oportunidade ou não. Eu digo que 3 coisas são fundamentais para a gente falar sobre esse processo, né, devastador que é a droga numa família. Porque não é só você que fica doente. Você leva a sua família junto para o buraco. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã. Você destrói tudo. Você começa a vender coisas, começa a roubar coisas de dentro da sua casa. Você rouba o colar da sua mãe, você rouba um dinheiro da carteira do seu pai, rouba a televisão, até a hora que você agride a sua avó que não queria te dar dinheiro, até a hora que você pega uma faca e mata a sua avó. Quantas vezes, todos vocês que estão aqui, não vão deixar eu mentir, quantas vezes nós já vimos essa história na televisão?
neto que esfaqueou a avó porque queria droga, o filho que matou o pai porque queria droga, a mãe que assassinou o filho porque queria droga. Nós já vimos isso todos os dias, todos os anos a gente vê isso. A droga, ela leva a isso. Algumas pessoas vão por esse caminho, o caminho da desgraça. Outras pessoas, me desculpe aqui citar o grande ator Fábio Assunção. Me desculpe citar o Fábio. Trabalhou algumas vezes comigo em televisão e tudo, mas tá aí. Outro dia bateu em 3 carros, achou que tinha batido em um, sabe? E a gente vê que são níveis diferentes de pessoas. Um cara que hoje não ganha menos do que 150 mil reais na TV Globo, né? Um cara que tem a TV Globo para pagar a ele uma internação que custa 100 mil reais por mês. Então, prevenção, combate e a política de tratamento. Porque como que é a política de tratamento? Ela não existe. O cara que é dependente químico, ele está jogado. O cara que é dependente químico, ele está jogado ao descaso. Ele está jogado à falta de carinho, à falta de respeito, ao abraço, à mão que vai estender você para te tirar do buraco. Porque nessa hora some todo mundo, Nelson. Nessa hora tu fica sozinho, irmão. Enquanto você tem dinheiro para consumir com seus amigos, tá todo mundo ali montado em cima de você. Na hora que o dinheiro acaba, mas foge igual rato e você fica sozinho. E aí você começa a meter os pés pelas mãos. Você começa a fazer coisas que você jamais imaginaria que você iria fazer, mas que a droga proporciona isso. Ela proporciona você fazer coisas que você jamais imaginaria que você faria na sua vida. Mas você está louco. Você está fora de si. Uma das coisas que me preocupou muito nessa minha levada com as drogas, essa minha vida, porque foram muitos anos. Eu estou há 12 anos limpo, para dizer a vocês, para explicar. Há 12 anos. Hoje você pode botar 1 quilo de cocaína aqui, que eu não fico emocionado nem me arrepia. Você pode botar maconha, pode botar extra, pode botar o que você quiser aqui em cima. Porque eu entendi. Eu me salvei. Tive Deus do meu lado? Sim. Tive fé? Tive. Tive força de vontade e eu não queria morrer. Hoje eu passei por 3 rádios, nas 3 rádios eu falei a mesma coisa, Nelson. O Chorão do Charlie Brown. Meu amigo. Quantas vezes, o dia que eu sentei, eu acordo muito cedo. Antigamente eu ia dormir, quando dormia, às 4 da tarde. Quando dormia. Hoje eu sou um cara que eu acordo às 5 horas da manhã. Hoje eu saí de casa às 4h30 para vir para cá. Quantas vezes eu imaginei que eu poderia morrer do jeito que ele morreu. E no dia que eu acordei, às 6 horas da manhã, eu acordei cedo, eu desci, sentei, liguei a televisão e vi o apresentador dando a notícia. A notícia que muitas vezes, Nelson, eu vi que poderia ser comigo. O cantor do Charlie Brown Jr., Chorão, acaba de ser encontrado dentro de um apartamento vazio. Tudo leva a crer que foi uma overdose, depois foi confirmado, né? Você imagina o que ele passou ali dentro. Por quê? Porque não teve ajuda, de hipótese alguma, não quis ajuda. Então, eu acho que a prevenção, como o Nelson estava falando, que é de uma importância ímpar, né? A busca pela prevenção, em todos os sentidos, ela é muito importante. O combate radical também tem que ser. Nós não podemos ter pulso mole na questão das drogas. Não podemos. Nós temos que cobrar das autoridades, porque o que eles menos fazem é olhar pelo dependente químico, é olhar, não existe as clínicas, ou elas são pagas, ou são clínicas que te levam, muitas vezes, a um segundo inferno. A um segundo inferno, quando é uma clínica gratuita. Porque é difícil você lidar com loucos.
Mas a política de tratamento, essa talvez seja a mais importante, que os governadores, tem aqui, ó, uma caneta, que os governadores, que os governantes do nosso país, eles possam olhar de verdade para o que vem acontecendo. São mais de 35 milhões de dependentes químicos. Vocês fazem ideia do que é isso no país? Vocês fazem ideia do que é isso? Vocês fazem ideia da quantidade de pessoas que morrem, a quantidade de pessoas que são destruídas por causa da droga? Então, a gente precisa, sim, gritar, a gente precisa, sim, debater, a gente precisa, sim, lutar para que as famílias realmente possam falar abertamente. E quando o Nelson falou, Frota, eu não sei se eu quebrei o protocolo, já antecipando, né? Não quebrou. E é isso que nós temos que fazer todos os dias com nossas famílias, Nelson. Com nossos filhos, com os filhos de amigos que permitirem que a gente faça. Eu tenho feito algumas palestras e tenho contado a minha história, porque é difícil. Eu fiquei várias vezes de joelho, chorando, sem saber o dia de amanhã, falando, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E o pior é que você torna-se também um sem vergonha, porque você sabe, no fundo, que você está se destruindo. Você sabe, no fundo, que você está se matando. E aí você fala, não, eu vou parar de cheirar amanhã. Aí você fica um dia, fica 2, fica 3, aí aparece um amigo teu numa festa, irmão, não quero cheirar, não, vou cheirar só um pouquinho, irmão, acabou. Nessa que você vai num só um pouquinho, você recomeça o inferno na sua vida. Os jovens, como você tem quantos anos? 17. Precisam ouvir a verdade nua e crua do que é, para que não aconteça com você o que a gente vê acontecendo quase todos os dias. Essa semana eu vi, e vocês devem ter visto, uma menina que deve ter aí uns 22, 23 anos de idade, foi colocada dentro de uma vala e tomou 3 tiros na cabeça. Porque o sonho dela, e ela mesmo diz, ela tinha que ter alguém namorando que fosse do tráfico, que tivesse 3 passagens, que tivesse assalto, que tivesse não sei o quê. Vocês viram a maneira como essa garota morreu? Vocês viram bem? Eles cavaram aquilo ali, aquela gravação é quando ela está deitando na vala. Mas eu posso garantir para vocês que quem cavou aquela vala foi ela. Eles pediram para ela cavar aquela vala. Você vai cavar a sua própria vala, a sua própria cova, onde você vai morrer. Depois amarraram ela com a mão para trás e filmaram. E você ainda nota nitidamente que quando ele fala, deita, ela ainda fala assim, me desculpa. Ela fala isso, me desculpa. E ela deita e vira a cara. E ele dá o primeiro tiro na cabeça dela. E depois vocês viram, não sei se vocês viram na internet, vocês viram o corpo dela foi encontrado. A polícia foi lá e encontrou o corpo dela. Isso é para garotas assim como você. Que hoje a gente vê a falta de... Eu estou falando para você que eu digo a idade, tá? Eu só não estou usando você, pelo amor de Deus. Mas para jovens que hoje não tem uma estrutura familiar de prevenção dentro de casa, para mostrar. Não pode ter pena mais. O mundo mudou. O mundo está completamente mudado. Hoje nós precisamos nos antecipar. Eu sou um cara que eu tenho 54 anos de idade. Quando que eu imaginei que eu ia ver uma cena dessa? Nunca. Então, é triste. A família tem que se unir. E para a família se unir, eu não estou fazendo aqui campanha política. E não vou fazer campanha política aqui. Mas esse ano é um ano determinante para as famílias brasileiras. Independente de quem vocês vão votar. Saibam disso. É um ano determinante. Não interessa se é Podemos, se é PSL, se é PC do B. É um ano importante.
onde nós não podemos errar, para que esse país não se torne uma Venezuela, para que esse país que as pessoas falam que tiraram tantas pessoas da miséria, eu posso mandar aqui para o Nelson e ele pode qualquer dia exibir. Vocês podem ver matérias onde existe, por exemplo, outro dia eu vi crianças que comem meio milho. Alguém deve ter visto isso. No colégio, crianças comem meio milho de merenda e água. E a reportagem foi questionar o gestor dessa escola e sabe o que ele falou? O milho é nutricional. E meio milho é para a criança não engordar. Você acha que pode um negócio desse? Criança descalça, criança fazendo necessidade no chão de barro, criança que não tem carteira para estudar, criança que pega boia. Vocês devem ter visto no Fantástico os pais atravessando o rio com a criança na boia e o pai com água pelo peito e a mãe. Todos os dias eles atravessam o rio para levar a criança para a escola. O rio frio com correnteza e etc e tal. Né? Ou vocês vão a Belágua, eu convido todos vocês para irem comigo a Belágua, que é no interior do Maranhão, na terra do Sarney, a 200 e poucos quilômetros de São Luís do Maranhão. Vocês vão ver lá as crianças que caçam rato para comer. Caçam rato para comer. Elas pegam o rato, colocam na água quente, tira o pelo, tira as vísceras e come, porque não tem o que comer. A droga chega lá. O crack está lá. Mas a ajuda daqueles que deveriam realmente ajudar não está. Por que tirar 70 milhões da saúde para injetar em fundo partidário para reeleger pessoas? Por que se roubou tanto e deixou tanta gente assim, de verdade, comendo rato, nadando para ir estudar, né? Mas o crack chega lá. Como é que o crack chega lá e não chega a ajuda, não chega a comida, não chega o computador, não chega a escola, né? Então, a gente precisa entender o nosso papel na sociedade, de verdade. Eu não estou aqui fazendo, sabe? Eu tenho culpa em diversas coisas que eu fiz na minha vida, assumo todas elas, assumo os meus fracassos, sabe? O que eu errei, sabe? Eu me penalizo com isso, mas eu não posso olhar para o passado. Eu não posso. Eu não tenho uma borracha para apagar meu passado. Eu só tenho que viver o presente, poder falar da minha experiência com as drogas, que é triste, e prospectar um futuro e tentar desviar isso das pessoas de alguma maneira. Me juntar ao Nelson, me juntar a outras pessoas que realmente querem mostrar. Ele vai resolver? Não. Eu vou resolver? Não. Mas a gente pode gritar, a gente pode subir, a gente pode amenizar, a gente pode lutar por alguma política que, ainda que pequena, mas que resolva. E que aí tem um efeito. Vou lá para o Sérgio Moro, por exemplo. O Sérgio Moro, quando ele começou a prender todos os vagabundos, todos os juízes resolveram ser Sérgio Moro. Todo mundo resolveu, né? Porra, é legal ser juiz. É bacana ser juiz. Eu vou fazer também. Então, se ele faz, se eu faço, e se outras pessoas começam a fazer, o Magno Malta faz. O Magno Malta acabou de montar por mais... eu gosto do Magno Malta, eu não gosto do Magno Malta. Meu irmão, ele montou um centro de recuperação absurdo, de bom. Tá lá. A pessoa não paga R$1 para ir para lá, para o centro dele. Eu ajudo 4 clínicas de um amigo meu, que é ex-dependente químico também. E só eu sei o que ele passa para manter
Porque ele não tem ajuda de prefeitura, não tem ajuda de governo, ninguém quer saber do dependente químico. Ninguém quer botar o dependente químico lá dentro, fechar a porta, irmão, ou botar na Cracolândia e cercar. Porra, aquela Cracolândia não podia existir, mas você não pode fazer que nem o Dória fez. Botou a tropa de choque para passar por cima dos caras dando tiro e disse que acabou e 6 horas depois a Cracolândia estava montada de novo. Por quê? Porque não existe uma prevenção. Não existe. O cara ganhar lá, eu fui lá, eu tenho visitado a Cracolândia, o cara entra lá num container, ele ganha escova de dente, ele ganha um preservativo, ele ganha uma toalha, ele ganha um sabonete, ele toma banho, ele come um sanduíche. Meia hora depois ele tá no crack, porque quando ele bota o pé ali fora, vem um cara com a pedra e dá uma pedra desse tamanho para ele. Aí ele fala, meu irmão, pô, já tomei banho, vou pro crack. E assim vai. Então, e a droga, ela gera o quê? Ela tem gerado o quê? Tem gerado violência em cima de violência, estupros, pedofilia, tudo parte da droga. E você pode ver que quando acontece alguma coisa, não, é porque eu estava drogado, eu não me lembro, eu bebi muito, eu fumei maconha, eu não me lembro, eu estuprei a menina, eu não lembro. Sabe? E aí o cara joga em cima da droga. Então a gente precisa de verdade falar sobre esse assunto, a gente precisa de verdade gritar, a gente precisa de verdade ir para Brasília, a gente precisa ir nas câmaras municipais, estaduais, falar com os vereadores, porque são pessoas que são eleitas, né? Ele foi eleito pelo povo. É obrigação dele pegar essa questão para ele e lutar, porque quase nenhum faz. O problema é que a gente encontra os deputados, os vereadores, com raríssimas exceções, mas a gente encontra deputados e secretários, que é o que ele falou, são deputados na hora vaga. O cara é dono da rede da farmácia, não sei o quê, dono do supermercado, dono de não sei o quê, e o que ele menos faz é trabalhar. O que ele menos faz é atuar pelo povo. Por que aqueles caras têm que trabalhar de terça a quinta? Eu não me conformo com isso. Ah, porque vamos fazer visita. Irmão, você trabalha, irmão? Você trabalha? Qual é o seu nome? Renato. Renato, você trabalha em quê? Tá bom, mas você já trabalhou, né? Você acordava que horas? 7 horas da manhã. Serviço às 7h10, mais ou menos. Você acordava 6 horas, 6h30 para trabalhar, para estar no serviço 7h10. Isso. E você trabalhava de quê? Você trabalhava de terça a quinta? Porteiro. Não, você trabalhava de terça a quinta? Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Tá. Fazia 12 horas. 12 horas. Sábado e domingo também. Certo. Certo. Você acha justo um cara trabalhar terça e quinta, de meio-dia às 4 da tarde, e falar que trabalha muito por você? Complicado, né? É complicado. O cara tem que trabalhar de segunda a sexta, todos os dias. Então são várias coisas que estão erradas no nosso país, são várias encrencas que a gente enfrenta todos os dias. Eu não quero me alongar, que o Nelson tem mais coisas para falar, mas essa semana vocês devem ter visto nas redes sociais, eu sou um cara muito assíduo nas redes sociais, vocês devem ter visto um garoto de 3 anos de idade, ou 4, fumando maconha. E o pai rindo e filmando ele. O garoto com um cigarro de maconha na mão e um copo de cerveja na outra. É possível isso? É porque a gente viu. E aí, o que esperar dessa criança que aos 3 anos está fumando maconha? Com 11, é capaz de ele matar o pai e a mãe. Porque ele já vai estar no crack. É capaz de ele pegar uma caneta e enfiar no pescoço da mãe, se a mãe não der dinheiro para ele. Então, tudo isso no país, a gente precisa lutar. E é uma luta difícil, não é uma luta fácil, não. É uma pancadaria, é difícil, é uma luta árdua, diária, mas que a gente precisa, de alguma forma, gritar, explicar. A minha passagem pelas drogas me fez refletir, me fez entender que existe o amanhã. Porque você, quando está nas drogas, você não enxerga o amanhã.
Você vê só o hoje. Só hoje. É hoje. O amanhã não existe. E quando eu entendi que existia o amanhã, que o amanhã era possível para mim, foi quando eu entendi que eu precisava deixar esse mundo das drogas. Por isso eu faço questão de falar para o pai, para a mãe que estão nos assistindo, Nelson, que realmente existe luz no fim do túnel. Eu sou a prova viva disso. Mas precisa de uma batalha, precisa de combate, precisa de prevenção e precisa de uma política honesta, séria, que olhe realmente pelo dependente químico. É isso que eu tenho para falar para vocês. Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Nelson, agradeço, desculpem se eu me estendi muito. Eu só queria duas coisas antes. Falar uma coisa que eu esqueci aqui, que é muito importante, que o Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, está entrando com uma... É uma espécie, é um projeto chamado Crack Seguro. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer distribuir crack para quem é viciado. Porque ele acredita que assim, ele distribuindo o crack para quem é viciado, talvez o cara não compre mais ali e continue só com o crack seguro. Bolsa Crack, né? É isso, o Bolsa Crack. No dia 26 vai acontecer em São Paulo a tal da Marcha da Maconha, né? Que eu não conheço ninguém que fume maconha porque é uso terapêutico. Todo mundo fuma maconha porque quer ficar louco, porque dá onda, porque é uma mentira. Eu fumo maconha porque ela diminui a minha dor de dente, o médico falou para mim fumar maconha. Não, o cara fuma maconha porque é maconheiro. Ponto final. É isso, essa é a verdade da história. E vai acontecer a Marcha da Maconha, centenas de pessoas na Avenida Paulista, né? Esse ano com 2 agravantes. Vejam bem, esse ano, além da Marcha da Maconha, completando 10 anos, eles vão pedir o fim da polícia militar e vão pedir o fim da política de prevenção e combate às drogas. E pedindo a tal da legalização da maconha. Acontece dia 26. O que nós vamos fazer? Dia 27, nós faremos também um ato na Avenida Paulista, você já está até convidado, às 14 horas, em frente ao prédio da Gazeta, para todas as famílias, no dia 27. Eles vão fazer no dia 26, sábado. A gente faz no dia 27, no domingo, às 14 horas, na Avenida Paulista. Você está convidadíssimo, né? Nós vamos lá fazer um ato para as famílias, vamos dizer não à legalização das drogas e também vamos dizer não ao fim da polícia militar. Porque não é possível a gente aceitar isso calado, né? Eu garanto a vocês que nós não vamos reunir a quantidade de pessoas que eles vão reunir, né? Porque tem muito maconheiro. E vão estar todos eles lá, até como uma forma de afrontar. E aí eles vão usar aquilo como fascista, golpista. Aí já vão pedir, vão rezar para soltar o Lula. Aí eles pegam tudo, né? Eles aproveitam e vão botar tudo. Ainda mais louco, aí é que eles vão, né? Os caras foram na Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida lá, né? Aparecida do Norte, lá fizeram uma missa, todo mundo de vermelho, dentro da catedral lá, né, pedindo para o Lula ser solto. Então eles vão aproveitar esse sábado, o dia 26, para fazer isso. E nós vamos fazer o contraponto, né, no dia 27, dizendo não à legalização das drogas, em favor das famílias e principalmente também que nós não queremos o fim da polícia militar, porque do jeito que está, imagina se não tiver mais polícia militar. Nós vamos chamar quem? Eu de Robin? Vou sair lá da Praça Nossa para... Não dá. O que a gente vai fazer? Né? Então era isso que eu queria convidar todos vocês. Enfim,
Desculpe se eu me excedi aqui, falei muito, mas era isso que eu precisava dar esse recado para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre Frota. Eu realmente fiquei surpreso com toda a sua fala. Eu esperava uma coisa muito mais tranquila e colocou para rasgar. Eu acho que é assim que funciona. Nós temos que falar real mesmo, sem medo. Eu gostei muito da sua fala referente a querer se tratar, né, ter o desejo. E aí entra uma discussão, um debate que podemos trazer numa próxima oportunidade sobre a internação involuntária, a internação compulsória, a internação voluntária mesmo, aquela que o dependente tem o desejo. E eu trabalho muito com comunidades terapêuticas e eu sempre ouvi que para a pessoa conseguir aderir a um tratamento, ela precisa entender que o tratamento é composto por 33% um trabalho de larboterapia, 33% espiritualidade, você acreditar num ser superior, e 33% a leitura, você entender a droga que você usa. Somando tudo dá 99%. E o 1% é a sua vontade. É você realmente ter o desejo em parar. E o nosso trabalho é voltado para esse convencimento, é para esse 1%. O problema dentro da minha casa resolveu depois de 3 anos. Depois de 3 anos. Através de conversa, através de convencimento. Isso vale para um dependente VIP, né, que é o caso de um Fábio Assunção da vida. É convencimento, ele tem que aceitar o tratamento. Isso vale para uma pessoa em situação de rua, que já tem o vínculo totalmente rompido com a família, que é muito mais difícil. E nós precisamos de um poder público menos burocrático. Hoje, para você encaminhar de forma gratuita para um tratamento como o Recomeço, você precisa realizar uma bateria de exames. Tudo bem, é uma regra, é uma norma, é necessário. Porém, o poder público, a saúde pública, ela não oferece um tempo hábil. Então você, para realizar uma coleta de urina, não tem frasquinho. Volta amanhã ou volta semana que vem. Poxa vida, um dependente químico, o nome já diz, dependente, ele depende daquilo. Tem que ser na hora. Ele tem que ser na hora, ele vai ter que esperar o frasquinho chegar. É muito mais fácil usar droga do que esperar o frasquinho para coleta de urina. Ah, mas olha, o médico não está. E essa é a nossa saúde pública. E a saúde pública em Campinas, né, porque nós estamos aqui, nós moramos em Campinas, passa por uma situação muito delicada, que é esse escândalo de corrupção, que até agora eu não entendi porque essa casa não abriu ainda a CPI da saúde. Enfim, tudo isso acaba atrapalhando o tratamento dos dependentes químicos, porque sempre reflete para o mais fraco. Não vai refletir para o dependente VIP, porque aquele tem dinheiro paga, aquele tem um patrão que está dando uma força aqui, está dando uma força lá, ele não rouba na rua, ele rouba dentro de casa. O papai e a mamãe ainda coberta. Quando é internado, o pai fala que ele está na Europa estudando. Dá um jeito de camuflar, dá um jeito de esconder. Estou falando do povo, estou falando daquele que precisa da saúde pública. Eu, graças a Deus, tenho o meu plano de saúde, mas eu trabalho com a população que usa do Sistema Único de Saúde. E eu, por muitas vezes, já precisei do Sistema Único de Saúde. Quando eu fiquei um período sem plano particular. E é triste, é lamentável. Você chegar no hospital, o Érico está aí, me acompanhou, o Douglas, o João, o Tomás, me acompanharam. Nós fizemos uma constatação no Mário Gatti, recentemente, faz o quê? 2 semanas, 1 semana? Gente, a pior coisa que tem é você ver uma pessoa com dor sem receber um tratamento adequado. E nós, por sinal, estávamos lá acompanhando o dependente químico. Então agora todo mundo tem que ser acompanhado de um vereador para dar um jeitinho para conseguir. Não foi através de jeitinho, foi através de realmente o que a saúde tem a oferecer. Falaram que não tinha, deu 2 minutos, falaram que tinha. Isso vale para todos, não valeu só para a pessoa que eu acompanhei. Logo cheguei, chamei todos e falei, ó, quem está precisando aqui? Quantas horas vocês estão esperando? Gente esperando 10. Tinha um senhor 3 dias sem tomar banho, sentado esperando, gente. Isso não é brincadeira. Então toda essa burocracia na saúde pública atrapalha a vida do dependente químico que quer se tratar.
Então, nós temos que entender que existem esses tipos de tratamento, que é o voluntário, o compulsório e o voluntário, né? O voluntário, o compulsório e o involuntário, né? E que eles precisam ajustar para que realmente possamos tratar essas pessoas que desejam. A questão da Cracolândia, que também foi mencionado, eu sou especialista em dependência química pela Unifesp, junto com o Dr. Marcelo Ribeiro, o Dr. Cláudio Jerônimo, o Dr. Ronaldo Laranjeira. Tive a oportunidade nos últimos anos de coordenar um programa Recomeço, né, que é do governo do estado de São Paulo, um programa fantástico que, graças a Deus, conseguimos ajudar inúmeras pessoas com um convênio com a comunidade terapêutica do Padre Haroldo. E eu falo para vocês, dentro de uma das aulas nós tivemos visitas na Cracolândia. Manhã, tarde, noite. E realmente aquilo parece final de campeonato brasileiro. Lá chama Cracolândia porque o uso é constante. Todos os dias, todos os horários, tem uso de crack. Mas lá usa-se também maconha, usa-se bebida alcoólica, aqueles corote, tudo que é tipo de droga. Tem droga que você não sabe nem o efeito, né? Não sabe nem o que é, e tem lá. Mas quando chega o crack, realmente parece final de campeonato brasileiro. É uma fila de gente, como o Alexandre falou, é advogado, ex-ator, você encontra de tudo. Às vezes você não reconhece, porque a pessoa vai definhando, vai tendo todo um aspecto físico modificado. Vamos ver, né? E você encontra realmente zumbis. Agora, quando o Frota fala que chegou a não dormir, né? Eu uso de um slogan aqui, Frota, e eu vou até consertar, porque senão eles vão achar que eu sou usuário de droga. O meu slogan é: a cidade não fecha e o vereador não dorme, né? Só que eu não durmo porque realmente o trabalho é direto e reto, né? E qualquer um aqui pode me ligar de madrugada e vai ver que eu atendo o telefone. 24 horas. Mas é modo de falar. É óbvio que eu durmo, né? E a cidade não fecha. Ô, Renatão, essa roncada foi casca grossa, irmão. Tá. Mas pode dormir. Pode dormir, fica tranquilo. A gente tá falando de dormir aqui, mas não é com você. Mas a verdade é essa, a cidade não fecha. E o político não é de segunda a sexta não, Alexandre. É segunda a segunda. Porque a cidade não fecha, o estado não fecha, o Brasil não fecha. Mas ninguém mora no Brasil, ninguém mora no estado. Você mora na cidade, você mora no município. Então é muito mais fácil você chegar num vereador do que num deputado, chegar num presidente, num prefeito, né? Então o povo vem e está toda hora exigindo. E infelizmente, a maioria das vezes é pela questão da saúde. Essa saúde que, como eu costumo dizer, que oferece band-aid para a fratura exposta. Referente à marcha da maconha que vai ser realizada em São Paulo e a marcha da vida que vai ser realizada com a presença do Alexandre Frota no dia seguinte, né? Esse extremo, né? Eu quero lembrar que em 2007 eu realizei uma marcha aqui, chamada Marcha pela Vida, em 2007. E eu tive um conflito absurdo de zoação por conta da Marcha da Maconha, que falaram, a marchinha do Nelson, pela vida. Chegou lá, tinha em torno de 100 pessoas. Você contava nos dedos. Ocorre que essas 100 pessoas se multiplicaram. Essas 100 pessoas se multiplicaram. Porque foi algo inédito. E realmente no dia seguinte da Marcha da Maconha. E 2 pessoas que eram da Marcha da Maconha passaram para a Marcha pela Vida. Porque até então usavam do discurso, né, e diante das palestras que eu realizo em escolas, canteiro de obra, empresas, sindicato, só não vou em biqueira, mas todos os lugares que eu vou e levo a mensagem, 2 da Marcha da Maconha passaram a participar da Marcha pela Vida. Porque o discurso que eles tinham, e que eles foram doutrinados, era que a maconha relaxa. Para quem não sabe, a maconha, ela é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. É lógico que você não vai vender sua mãe para comprar maconha. Totalmente diferente de um crack. Mas a maconha, ela é perturbadora. E conforme a quantidade e a frequência que você usa, você começa a desenvolver depressão, aumento da ansiedade, bipolaridade. É uma droga perigosíssima. Só que ela aparenta ser inofensiva. É uma droga que não vai fazer mal.
Você não vai matar, você não vai roubar. O problema é aqui. O coração do ser humano é a cabeça. Começou da BO aqui, meu amigo, já era. Por que o Uruguai está sofrendo com problemas psiquiátricos? Por causa da legalização da maconha. E a maconha medicinal, ela não existe. O que existe é uma substância da maconha que é usada na medicina, que é o canabidiol. Não é que existe maconha medicinal, existe uma substância da maconha que é utilizada na medicina. Exatamente. Senão nós vamos pegar todas as farmácias e falar que são biqueiras, porque elas vendem drogas. Só que são drogas que você toma com uma orientação, com uma prescrição. Então essa coisa de usar do discurso de maconha legalizada, maconha medicinal, é para encher o bolso de vários interessados. Tem gente por trás. Aqueles que saem para a marcha da maconha gritando a favor da droga, legaliza, legaliza, estão fazendo um papel de bobo, papel de otários, papel de otários. Sabe por que estão fazendo papel de otários? Porque eles estão pedindo a legalização de uma droga para uso recreativo. Se fosse pelo menos para uso medicinal, tudo bem. Aí até concordo. Agora, para usar uma droga, vai pedir a legalização de uma saúde com qualidade, pedir uma escola com uma merenda que respeite ali o aluno, que chega muitas das vezes com fome, que às vezes não vai nem na escola para estudar, vai para comer a merenda, porque não tem comida em casa. Vai pedir a legalização de uma política justa, de uma política que pensa no próximo. Não. Pedir a legalização de mais uma droga. Fazendo de laranja, andando numa rua pedindo legalização de droga. O que esses caras estão pensando? Nosso maior patrimônio é a vida. Esses caras deviam pedir, pelo amor de Deus, queremos viver. As consequências do uso e abuso de drogas são terríveis. O Alexandre mencionou aqui. Atos de violência, criminalidade, violência sexual, violência verbal, física. Infantil. A partir do momento que você usa de uma droga, seja ela qual for, você perde o seu controle. Porque ela tira. Um é uma quantidade, o outro é outra quantidade. Enfim, ela tira você de um controle normal da sociedade. Você fica mais relaxado, um pouco mais corajoso, né, usando aqui o popular. Mas a gente precisa pensar na vida, gente. A gente precisa pensar no próximo. Quando eu vou numa escola fazer palestra, eu costumo dizer, pelo menos um daqui vai se tornar pessoa em situação de rua. Todo mundo olha para mim, você tá louco? Que isso? Como assim, se tornar morador de rua? Gente, se você não é educado na raiz, nós vamos continuar presenciando o que o Alexandre Frota passou. Pai dando maconha para uma criança de 3 anos. Sim. Filmando, colocando na rede social e achando bonito, achando normal. Rindo. É normal fumar maconha? Não é normal. É normal você estar sob efeito de cocaína? Ah, Nelson, mas você vai ficar falando que droga, tudo é droga, então. Tudo que gera dependência, que te causa um desconforto, você tem que tomar cuidado. O café, por exemplo. Tem gente que já me questionou, você tomar café? Tomo café. Qual que é o problema tomar um café? Até 2010, apenas 6 pessoas morreram de overdose de cafeína do café. Você tem uma overdose de café, você tem que tomar de 30 a 80 xícaras de café no dia. Eu não tomo 30. Eu começo a me controlar. Mas tem pessoas que têm desconforto quando não toma. Muda o comportamento, muda o humor. Tem dor de cabeça. É uma pessoa que precisa conversar com o espelho, conversar com ela. Eu sou impotente perante o café. Hoje tem as dependências contemporâneas, pessoas viciadas em rede social. O que eu tenho de mãe, pai, falando, meu filho não tem um sono reparador porque ele vive na internet, no outro dia não acorda para estudar. É uma pessoa que precisa de ajuda. Da mesma forma, um dependente de cocaína, um dependente de maconha. Então, é um trabalho complexo, é um trabalho difícil, mas esse trabalho ele só funciona assim. Prevenção, pegando as crianças, informando os malefícios das drogas,
tendo um trabalho forte na questão do tratamento para aqueles que já desenvolveram a dependência, que precisam ser tratados, é um direito constitucional, direito à saúde, e repressão ao tráfico de drogas, porque o Brasil não é produtor de droga. O Brasil é campeão e usuário de drogas. É o número 1 em usuário de crack. Se eu não me engano, é o 5º em usuário de cocaína. Não sei qual a colocação em uso de maconha, mas quem produz são os nossos infelizes países vizinhos, que controlam o mercado mundial. Eles sim produzem. Agora, o que eu não entendo é por que não tem essa guerra com o tráfico de drogas. Porque a guerra não é subir e descer morro. Subir e descer morro não é guerra, não. É enxugar gelo. Você mata 1, prende 10, nasce 15, nasce 20. É o meio deles. É o que o poder público ofereceu para eles. Falta de educação, falta de escola, falta de tudo. Muitos ali não têm culpa. É o meio deles. Não conseguem dormir numa cama porque acostumaram a dormir no chão. Agora, o que precisa ocorrer nesse país é uma guerra junto a esses países produtores. Porque quando tiver essa guerra, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ganhar. É a guerra com o tráfico, com os países vizinhos. Não é subir e descer morro, não. Era isso que eu tinha para falar. Eu quero abrir para vocês agora, para perguntas. Eu peço só que levante a mão para que possa levar o microfone. Tá bom? E mais uma vez, eu quero agradecer toda a audiência da TV Câmara, toda a equipe da TV Câmara Campinas, por essa cobertura. Agradecer mais uma vez o Alexandre Frota pela presença, pelas palavras. E vamos agora concluir com as perguntas dos nossos ouvintes. Eu só queria lembrar antes que nos próximos dias também nós vamos lançar um livro, um pequeno livro, sem fins lucrativos, ou melhor, com toda a renda revertida para instituições. É um livro que eu conto um pouco do que aconteceu comigo, né? O Kleber está supervisionando esse livro. Ele vai ser todo destinado a instituições que cuidam aí de dependências químicas. E falar também que, não sei se apareceu aqui, mas eu, quando faço as palestras, diferentemente do Lula, eu não cobro absolutamente nada, tá, gente? Eu faço por amor mesmo. Era isso. Realmente foi isso que ocorreu. É uma palestra totalmente gratuita. Foi feito um convite numa visita que o Alexandre Frota fez a Campinas, anterior a essa, teve o contato com uma ex-assessora, e eu pedi a ela para que convidasse, ele prontamente, na hora, não só aceitou, como também já apresentou um vídeo, e é isso que o Brasil precisa, é isso que Campinas precisa, que o Estado de São Paulo precisa, é prevenção e o depoimento, mostrar que existe saída, mostrar que tem saída, que essa luz existe. É assim que funciona, é através de só quem viveu, sentiu na pele, ou como codependente ou dependente, conseguiu se livrar desse mal, dessa raspa da canela do capeta, que são as drogas. Vamos lá, primeira pergunta. Boa noite, meu nome é Antônio, sou aqui de Campinas. Eu vi na palestra no mês passado, as primeiras coisas que eu escrevi aqui, educação, família e poder. Vocês já abordaram educação, família, e poder não tem jeito, tem que passar pela política. Então, uma das coisas que você não citou, mas você deve estar falando por aí, é a mudança do Código Penal. Sim. E o que eu falei no mês passado foi que a gente precisava fazer o combate na causa. Lembra disso? Combate na causa, porque o esforço é tão grande, enorme, gigantesco, não tem adjetivo, para cuidar dessas pessoas que ou vocês querem nós queremos que não entrem, mas principalmente os que estão lá, né? E para tirar disso. Então tem que passar realmente pela política. E quem que mexe, quem que vai mudar o Código Penal é o Congresso. Sim. Então é uma sugestão, se é que você já não tem isso aí, e você que tem acesso grande aí na mídia, usar isso aí também. Sim, né? Ter parceiros, claro. Porque aqui somos o
o beija-flor no incêndio da floresta, né? Sim, E a gente precisa continuar fazendo isso aí. toda a razão. E eu quero isso aí. Você Estou tem- falando com você já há um mês, mas... Você tem toda a razão. Ok. Acho que tem que haver, sim, essa mudança, principalmente nesse Código Penal. Você está cobertíssimo de razão. E eu acho que a gente pode sim buscar isso, pode sim lutar por isso, ainda que nós tenhamos aí uma justiça tendenciosa, ainda que nós tenhamos aí problemas sérios nos nossos, né, homens que praticamente dão a palavra final referente às nossas leis, ainda que nós tenhamos pessoas que diariamente rasgam o nosso Código Penal, não respeitam as leis, não respeitam aquilo que foi colocado, né? Eu costumo conversar com o Kleber, que é advogado, e falo como que é para ele, como que ele deve se sentir, assim como outros advogados devem se sentir depois de fazer uma faculdade durante tantos anos e mais cursos e bacharel e essa coisa toda, e aí bate naqueles caras que decidem por eles e não pela lei, né? Isso realmente a gente precisa acabar. Existe um plano para isso, que eu, sinceramente, não posso te falar agora, mas existe um plano para isso. Tudo vai depender de como vai acontecer essas próximas eleições, entendeu? Eu não estou aqui criando uma... Existe um plano para isso, porque realmente, do jeito que está, não dá mais para ficar. Nós não podemos mais aceitar isso, né? E nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Mas eu concordo com você e foi ótima a sua explanação. Eu não sabia que o Magno Malta tinha, e eu fui agora. Sim, sim. Há 35 anos que ele tem esse centro de... É. Aqui dá para ouvir, não tem problema. E agora, mais do que nunca, é por causa da televisão. Pode repetir. Ah, tá. O que eu Você não sabia que o sabia Magno que você Malta... falou que é o Magno Malta, Sim. que eu admiro, Senador. ele tem há 35 anos no Espírito Santo esse centro de recuperação. Sim, e que agora se modernizou de uma maneira muito bacana, né? Ele que é um dependente químico, foi um dependente químico, é um cara que passou por uma série de situações difíceis e com toda certeza é uma pessoa, é uma voz também que luta por isso. Está tendo problema no CONAD, Sim, porque quer colocar religião e Sim. não estão deixando. É. Então é só isso aí. Mais uma vez, obrigado. nada que isso. Próxima pergunta. Quem tem mais perguntas para fazer? Você tem uma pergunta para fazer? Você com 17 anos? Nenhuma. Pergunta? Alguém tem alguma pergunta aí? Você tem? Vou pegar o celular para aí. Alô. Alexandre, uma curiosidade. Durante quanto tempo você foi dependente químico? E nesse período você conseguia conciliar a profissão, família, vida amorosa, relacionamento? Durante quanto tempo você conseguiu? Quando você percebeu que a coisa foi pro buraco? Porque a gente ouve que no meio da televisão, do teatro, é muito forte Sim, o consumo Sim. da droga. Isso procede? É isso procede, mesmo? procede. Eu usei aproximadamente 23 anos da minha vida, 22 anos da minha vida. Eu tive paradas que eu achava que eu ia me recuperar e depois voltava tudo de novo, né? Isso, logo no início eu vi que eu estava entrando num caminho quase que sem volta, né? Mas foram longos anos, me parece que eu vivi 100 anos, sabe? Porque isso acaba realmente com você. Você fica num estado que não é... Você não consegue viver, né? Então foram longos anos. Mas eu te garanto aí que pelo menos 20 anos da minha vida foram dedicados ao uso da droga.
Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que a palestra foi, todo mundo entendeu o recado, né? Porque ninguém tem... Eu queria explicar que quando o Renatão dormiu ali e deu a roncada, é porque o Renatão ele tem 3 filhos e nenhum dos 3 filhos dão problema a ele. Então, numa palestra de drogas, o Renatão falou, vou dormir, porque meus filhos não me dão problemas, graças a Deus, relacionados à droga. Então, o Renatão dormiu, deu aquela leve roncada, mas... foi tudo tranquilo e ele tem motivo para isso, né? Acordado ficam aqueles que, né, se preocupam de alguma maneira com essa situação. Renatão. Só a região metropolitana de Campinas agora conhece o seu ronco. Só 2,5 milhões de pessoas. Mas está tudo tranquilo. É uma pessoa incrível, tem um grande coração. Você não ouviu? Eu ouvi, achei que era uma moto. Eu também achei que tinham colocado uma moto aqui, estavam testando a moto aqui dentro. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Seja bem-vindo a Campinas. Obrigado. E eu queria saber qual é o melhor jeito de deixar as drogas de lado. Primeiro, você tem que entender que você precisa deixar a droga de lado. Primeiro, você tem que querer deixar a droga de lado. Você precisa ter fé, você precisa acreditar em você. Você precisa olhar em volta de você e estabelecer que você causou mais estragos em você mesmo, né, do que benefícios. Você sabe, a pessoa quando ela usa drogas, ela sabe o estado, né, do dia seguinte, como ela acorda, dependendo da droga, se ela acorda, né? Então, eu acho que a melhor maneira é, primeiro, você acreditar que pode. A segunda, você procurar se ocupar com diversas coisas, se você não trabalhar, mas você tem que procurar se ocupar. Você tem que procurar ocupar o seu tempo. Você tem que procurar não andar com pessoas que usam drogas. Você tem que procurar estabelecer que você quer ficar vivo. Porque senão você vai, né, caminhando por um buraco e por um túnel escuro onde você vai ficar sozinho. No primeiro momento que você entender isso, e é difícil, aí entram várias outras coisas. Aí entra o psicólogo, o analista, a clínica, entra o médico, vai desintoxicar, a dieta, vai fazer um monte de coisa. Mas antes você precisa querer. Porque eu não posso pegar você e levá-la a você à força, porque vai ser doloroso e você vai sair de lá, sabe? Vai fugir, vai tentar burlar, né? Então primeiro você tem que querer, né? Desculpe perguntar, você é ex-dependente químico ou você atualmente usa drogas? Ex-dependente. Você é ex-dependente. Você tem que lutar dia a dia, como eu faço. Nós somos, entendeu? E a gente tem que lutar todo dia, até o último dia das nossas vidas. Tem que ser guerreiro, não pode dobrar as pernas, entendeu? Alexandre, tem uma pergunta aqui que chegou na transmissão, é da Edivânia. Ela pergunta: há de fato suporte para um tratamento efetivo aos dependentes da Cracolândia? Não. Não há suporte. Tanto não há suporte que você entra lá dentro e você vê, né, a situação. As pessoas que você já teve a oportunidade várias vezes de entrar lá dentro, você sabe que não há suporte nenhum. Muito pelo contrário, né? Não existe suporte. É uma coisa terrível, é um cheiro horrível, são cenas deprimentes, sabe? É um negócio que você vê as pessoas morrendo ali em pé, na sua frente. Né? Não existe uma política. Tem que haver, tem que acontecer de alguma forma, mas não existe. E é inadmissível, né, que seja isso no meio de São Paulo, no centro de São Paulo, aquela coisa, né, não dá para entender. Não dá para entender. Tem que ser feito, algo tem que ser feito, e tem que ser feito
precisão e rapidez. Mas é complicado, até por causa dos próprios governantes, porque me parece que em determinados momentos existem governantes que querem que a Cracolândia esteja lá, que querem que aquela situação aconteça, sabe? As coisas só começam a ser remediadas no país quando o prédio pega fogo, cai e morre alguém. Aí, nossa, o prédio caiu, morreu, e agora nós precisamos fazer alguma coisa, porque tem mais 44 prédios, todos invadidos, tem gente cobrando, aí você começa, né? É gente que cobra aluguel, é o cara que diz que ele cobra aluguel, mas o único crime dele é ajudar as pessoas, e por aí vai, né? Então o país precisa sempre acontecer alguma coisa para a gente poder tomar uma decisão. Chegou mais uma pergunta pela live. Como nós poderíamos tentar acabar com a Cracolândia? É mais uma pergunta que chega. Então vocês fiquem à vontade, eu estou transmitindo também ao vivo pelo Instagram. Então essa é uma pergunta. Eu gostaria só de complementar a pergunta anterior. É o seguinte, a Cracolândia realmente é um ponto turístico hoje de São Paulo. E várias cidades, como Campinas, uma metrópole, também possuem as suas Cracolândias ou mini Cracolândias. E eu falo para vocês também com toda a propriedade. Para nós, especialistas em dependência química, o maior desafio é encontrar o tratamento correto para o dependente do crack. Porque realmente é uma droga devastadora. Existe receita? Não, não existe. Agora, o que nós não podemos permitir é o político se aventurar numa Cracolândia com uma política ineficaz. O Alckmin errou, o Dória errou, o Haddad errou. O maior erro, para mim, na minha opinião, foi do Haddad, porque ele acabou até potencializando aí o aumento, né, a inflação do crack, porque ele dava roupa de gari para o dependente químico, ou seja, ele dava um trabalho, a pessoa ganhava R$15 por dia, automaticamente o tráfico aumentou a pedra do crack, porque essa população estava recebendo. Primeiro você trata, depois você insere no mercado de trabalho. Então são políticas que trabalham de qualquer jeito, isso não é legal. Isso reflete em cidades grandes. Quando o Alckmin errou, se não me engano, em 2011, eu lembro que eu representei no Ministério Público, por conta do número de pessoas que começaram a chegar em Jundiaí, Santos, Campinas, pessoas que estavam na Cracolândia de São Paulo. O Dória também aparentou no início, foi uma atitude corajosa, louvável, legal. Porém, ele trabalhou só com uma frente, da mesma forma que o Alckmin, só a polícia. Você tem que entrar com a polícia, você tem que entrar com a assistência social, você tem que entrar com a saúde e o principal, você tem que ter aonde internar as pessoas que necessitam do tratamento. Porque na Cracolândia tem de tudo. A gente fala Cracolândia, mas ali na Santa Efigênia, aonde tem a concentração, tem gente que não usa droga, que mora lá, tem o trabalhador, tem criança. Sim, os filhos do crack, aliás, que filhos outro do dia, crack. Desculpe te interromper, mas outro dia a gente fez um trabalho onde existem os filhos do crack, que é um negócio só você vendo para você acreditar, né? São crianças que nasceram do crack e que estão jogadas na rua sem rumo. Os pais, um morreu, a mãe foi embora, ou a mãe não reconhece mais aquela criança. São os filhos do crack. É triste a parada. Eu fiz um negócio, Nelson, permite aqui, eu levei meu filho, na época de 10 anos, foi no ano passado, eu levei o Enzo lá para que ele visse de perto, né? E é uma coisa que quando você entra com uma criança, e uma criança como o Enzo, que é uma criança ali pura, eles entendem isso. E aí foi um negócio que eu fiquei muito impressionado, porque eles começam a gritar. Eles param de usar a pedra, eles param de cheirar, de fumar e começam a gritar: olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo. E eles vão ficando, eles param e parece que a criança passa, é como se fosse um anjo.
Ele foi abrindo o caminho para mim. Eu estava ali de mão dada com ele, eu soltei ele e era o tempo todo isso. Olha o anjo está chegando, olha o anjo. E aí eles param. E é como se eles estivessem vendo sabe, uma visão de esperança, passando uma criança saudável na frente deles assim. Cara, é um negócio... Eu fiquei assim, entendeu? O Enzo, né, com 10 anos, ele não entendia muito o que estava ali se passando, eu fui explicando para ele. Eu fiz questão de levar ele, porque muitas vezes eu vejo que ele fala, não quero comer essa comida não. Esse prato de comida eu não quero. É pesado. Eu não quero isso. Aí eu levei ele lá e ele viu. O garoto de 10 anos de idade, da idade dele, só tem cabeça, olho, pele e osso. Não. Sabe? Tá morrendo. Aí eu levei e mostrei para ele. Eu faço questão, né, de mostrar. Pelo menos foi a maneira que eu achei que eu deveria mostrar para ele. Até para que, né, e daqui a pouco ele está me perguntando o que é o crack, o que é isso, o que é aquilo. Então eu prefiro me antecipar e mostrar. E lembrando que filhos do crack, muitas das vezes, ou é a violência sexual, ou até mesmo aquela mulher, né, que vende o corpo, né, se prostitui para poder usar do crack. Aqui em Campinas é fácil encontrar isso, ali na região do Terminal Central. Lá, a venda do crack já chegou a 50 centavos a pitada. Então, são situações assim que, infelizmente, vai só trazendo mais usuários e, consequentemente, mais dependentes químicos. E vale lembrar também que na Cracolândia, os servidores que vão lá, da assistência social, da saúde, muitas das vezes se tornam dependentes por conviver naquele espaço, por ficarem, dia e noite trabalhando aquela população. Porque, queira ou não, você fuma de tabela e, queira ou não, você tem os seus momentos de autoestima mais baixa, de fraqueza. Então, aí a droga está lá para, infelizmente, te atrapalhar. Alguns abandonam, né, o serviço, que é muito pesado. Por isso que existe o rodízio, né? Dos alguns abandonam. E ele me falou uma coisa aqui, ele me lembrou uma coisa aqui também que eu já vi, que é as mães que pegam as filhas de 10 anos de idade e dão como moeda de troca. Então a criança vai e faz sexo com o louco, né? E a mulher ganha uma pedra de crack. Você me contou essa situação. Uma das primeiras palestras que eu fiz foi A primeira palestra foi no Jardim São Marcos, na Escolinha Branca. Eu me deparei numa reunião de pais com um pai que levantou a mão e falou assim: eu bebo, né? O meu filho de 10 anos bebe comigo no bar e eu coloco 2 dedos de pinga misturado com leite na mamadeira do meu filho de 2 anos. Para mim, álcool não é droga. Essa foi a primeira palestra que eu fiz. Quando você fala da mãe que leva a filha de 15, de 10 anos, a primeira internação que eu realizei foi de um menino de 15 anos de idade que morava com a irmã de 8, com o avô e com a avó, no bairro Jardim São Gabriel. Eu cheguei lá, comecei a conversar com os avós, conheci a casa não tinha nada, porque o menino já tinha vendido tudo. Resumindo, esse menino entrou no meu carro e eu fui levar, junto com a avó, para Cosmópolis, na comunidade terapêutica de um pastor, que me cedeu uma vaga de forma gratuita, na verdade em troca de uma cesta básica, para ficar com esse menino, para tentar recuperá-lo. E no caminho esse menino falou: Nelson, eu estou arrependido de ter vendido a minha irmã. Eu tenho 2 irmãs, eu fiquei pensando, como que vende a irmã? Ele levava a irmã dele, de 8 anos, para os meninos terem relação sexual com ela, em troca da pedra de crack. Ainda ele teve a pachorra de olhar na minha cara e falar: só não vendi minha avó porque minha avó tá velha, se não vendi a minha avó também. Então a droga realmente ela é a raspa da canela do capeta, ela é o lixo do lixo, ela veio para exterminar o ser humano. E é o que eu peço a todos que estão nos assistindo: pais, mexam nas coisas dos seus filhos. Procurem saber com quem seus filhos estão andando. Com quem estão falando nas redes sociais. Sejam autoridades, legisladores. Dentro de casa você tem que colocar regra, você tem que fazer valer. Não estou falando de religião não, mas busca a espiritualidade, a fé e acreditar em algo maior.
Não deixe sua casa vazia. Coloque ordem dentro da sua casa. Dentro da sua casa quem manda é você. Não é prefeito, não é governador, não é vereador, não é ninguém. É você. Pais e filhos não são iguais. Os amigos dos filhos estão na escola, estão ali no futebol, estão ali no cursinho, estão ali na brincadeira na rua. Você não tem que ser o amigo da escola, o amigo da rua, o amigo do barzinho, o amigo da festinha, da balada. Não tem. Você tem que ser o melhor amigo do seu filho, mas com regra. A sua voz tem que prevalecer. Então era isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Aqui. Mais alguma pergunta? Não, não tem. Aí atrás também não? Então, É uma curiosidade. Olá, tudo bem? tudo Eu ótimo. me chamo Alice. Eu sou uma curiosidade. Qual foi o sentimento que os seus pais tiveram quando, assim, no início, que descobriram o seu problema com as drogas? Eu não sei se eles descobriram porque eu escondi durante muitos anos. E se descobriram, não falaram, porque eu não agredi, talvez eles soubessem e não me falaram, né? Mas eu não criei problemas com eles. Então, eu preservei, né? Então, talvez eu tenha sido pior ainda em relação a isso, né? Porque eu os enganei e menti para mim mesmo, e talvez eles soubessem e não me falassem, mas enfim, meus pais, diferente de mim com meus filhos, né? Nunca sentaram para falar comigo em relação a isso. Até porque a criação deles também é outra. Eles vieram de né, de outra geração e eles não, talvez também por eles nunca terem sentado comigo para falar, né? Eu fui embora, fui descobrir, né? Eu não tive o pai nem a mãe para falar para mim, olha, isso não, isso sim, olha, cuidado com a bebida, enfim. Por isso que é importante falar, é importante conversar, é importante mostrar, não pode ter pena e, gente, é melhor a gente mostrar, falar e explicar pela nossa boca, pelos nossos atos, do que lá fora, né? Do que lá fora, porque aí depois, quando você for ver, já é tarde, né? Ele estava falando do crack. O crack, ele vicia. 15 minutos depois você está viciado. 15 minutos depois você está viciado. Uma vez que você fumar uma pedra de crack, você está viciado naquele dia. Você vai usar às 9 horas da manhã, você vai usar ao meio-dia e você vai usar. Naquele dia você ficou viciado. É uma droga que é muito, muito difícil de lidar com ela, porque ela veio para liquidar o ser humano. Eu posso? Sobre o quê? Pode, fica à vontade, claro. Aqui nós estamos em casa. Tem uma pergunta aqui, eu acho que todo mundo, né, quando o Alexandre mencionou que viria para Campinas, lógico, gostaram, né, pela causa, até pelo fato de estar participando dessa comissão, uma das comissões mais importantes dessa casa. Comissão essa que é um projeto de minha autoria. Não tinha, Campinas, com mais de 1.200.000 habitantes, não tinha uma comissão de políticas de drogas. É lamentável uma cidade com o porte de Campinas, com um corpo de assistentes sociais, com um corpo de psicólogos, com um corpo de médicos, pessoas realmente focadas para essa bandeira, que são carentes, sim, de alguns trabalhos e cursos para poderem se aprimorar, se especializarem nessa área, não ter uma comissão de políticas de prevenção às drogas.
Inclusive tendo uma guarda municipal também, que tem a sua importância nessa causa, nessa bandeira, porque nós sabemos que muito das pessoas em situação de rua, do próprio dependente químico, aquele que está sob efeito da droga, se torna violento, né? E acaba agredindo os profissionais, os servidores que estão lá tentando, de uma forma ou outra, ajudar. Ninguém sabe a quantidade, ninguém sabe a frequência que a pessoa utiliza da droga. E muitos perguntaram, Alexandre Vai, ele fez filme pornô, né? Poxa vida, que absurdo. Todo mundo tem que ter uma segunda chance. Esse é o meu público. Esse é o público que chega na minha sala. É o público que está envolvido com violência, que está envolvido com isso, que está envolvido com aquilo. E é isso que a droga proporciona. Dentro da minha casa, não foi diferente. Você acha que não tinha atos de violência? Violência verbal, violência física? Óbvio que tinha. Onde tem droga, não tem paz. Então, uma pergunta que eu tenho aqui, nessa questão dos filmes pornográficos, né, nesse meio, como que é a droga nessa relação? Ela é muito exaltada? Eu posso responder por mim, eu não posso responder pelas pessoas, né? Primeiro que eu acho que filme pornô, me desculpem, mas não é crime, né? É um segmento onde existe hoje, né, um consumo absurdo, enorme em relação a isso. Foi um segmento do qual eu fiz parte durante alguns anos, que me prejudicou em vários segmentos, até por nós estarmos num país preconceituoso, né? Eu acho que eu não matei, não roubei, não criei nenhum tipo de, discórdia entre as pessoas. É um produto que consome quem quer, não é vendido para crianças, não é vendido para pessoas que não curtem, né? Então, quando eu decidi fazer, e que foi uma opção minha, eu estava ciente do que eu ia enfrentar no futuro, né? Ainda me relacionava com drogas, obviamente, e eu falo por mim, não falo pela categoria, né? Mas pela classe, mas falo por mim que eu, durante muitos anos, relacionei o sexo com as drogas, né? E, por acaso, no meu caso, era uma coisa tranquila para mim, né? Quando louco. Mas, assim, eu vejo as pessoas muito... mas o Frota vai falar sobre isso, mas ele fez filme pornô. Mas desculpem as pessoas todas aqui dentro, mas eu queria saber como é que vocês nasceram. Foi a cegonha que trouxe vocês? Foi? Queria saber como que vocês nasceram. Foi a cegonha que trouxe vocês? Vocês vieram no bico da cegonha? Não, né? Então eu acho que o país não pode ficar... eu acho que a verdadeira pornografia, ela está em Brasília. Lá tem os maiores, me desculpe aqui a expressão, mas lá é que estão os maiores cafetões, as maiores atrizes pornô. Estão lá. É lá. A pornografia é lá, que é uma pornografia explícita, né? Que liquidou com o país e que mostra que o país está atravessando essa crise sem precedentes. Lá é a pornografia. É lá que todo mundo, né, faz com que o país viva essa onda absurda de corrupção. Então, assim, eu me sinto muito tranquilo em relação a isso quando eu vejo, porque todos os dias tem alguém que fala, mas você fez um filme pornô, mas você fez a capa da revista G, mas você fez isso, mas você fez aquilo. Mas ninguém fala que eu fui estender a mão para várias pessoas que estão aí precisando. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala da quantidade de ações que eu já fiz na minha vida em relação às crianças com câncer.
Ninguém fala das inúmeras campanhas que eu participo, ajudando realmente, seja crianças, seja idosos. Ninguém fala de quantas vezes eu já tirei do meu prato para dar para o outro. Não, eles falam, o Frota fez um filme pornô. O Frota, que moral que o Frota tem. Agora tem uma nova. Agora eles criaram uma nova que é, ele quer entrar porque ele quer uma boquinha. Ele quer mamar numa teta. Essa é a nova mania deles agora, é a boquinha e a teta, né? Sendo que eu, como fiz filme pornográfico, o que eu mais tive foi boquinha e teta. Então eles deveriam estar falando para mim que eu quero boquinha e teta, porque isso para mim não mexe comigo, né? Eles deveriam saber que minha especialidade durante muito tempo foi boquinha e teta. E aí eles vêm e falam que eu quero uma boquinha, quero uma teta, né? Fica difícil. Então, assim, eu não tenho nenhum problema quando as pessoas me perguntam sobre isso e falo sobre isso, e vou falar mais para vocês. Outro dia, o meu filho, ano passado, ele chegou e falou assim, você sabe o que é filme pornô? Ele perguntou para mim. Aí eu falei, falaram com ele na escola. Falaram com ele na escola. Aí eu desci, eu falei, depois eu converso com você sobre isso. Aí eu fui e perguntei para a Fabiana, falei, Fabiana, eu acho que chegou a hora, cara. Eu preciso explicar para o Enzo. Porque, né, vai chegar uma hora que alguém vai falar, olha o seu pai. Esse é o seu pai? Vai chegar. E ele precisa entender isso, ele precisa entender como responder isso e como se comportar em relação a isso, né? E aí eu chamei ele. Foi difícil? Foi. Eu pensei várias vezes, por onde que eu vou começar? Nelson, falei, cara, como é que eu vou explicar isso para ele? Mas eu tive que explicar. Tive que olhar, botei ele sentado na minha frente, expliquei para ele. Mas expliquei para ele também que porque esse meu filho, eu conheci ele com 3 anos de idade, tá? Eu conheci ele em 2010, perdão. Porque ele veio do casamento com a Fabiana, né? Ele é de um outro casamento, e eu adotei ele. Ele é mais meu filho do que o próprio pai. E aí, tá bom, quando eu fui explicar para ele, eu pensei muitas vezes por onde começar, e realmente eu tive que né, contar para ele, mostrar para ele, porque assim, eu expliquei para ele que quando eu o conheci, quando ele me conheceu, quando nós nos apaixonamos, isso era um passado. Ele tem que entender o que eu vivo com ele dali para frente, entendeu? O respeito que eu tenho por ele, né? Então não ficou mágoa nenhuma, ele ainda vai ouvir muitas histórias por aí, não só essa como outras, mas eu espero poder sempre estar pronto para respondê-lo e para reverter isso. Eu não vou poder fugir disso, gente. Essa é uma missão que eu tenho que encarar. Essa não tem jeito, né? Essa e outras, tá certo? Falta 1 minuto para terminar o nosso programa aqui. Então, que não é pornográfico. Pior. Né? Mas, enfim. O desafio é pior. Eu agradeço. Mais do que preconceito isso, não é? A questão das drogas hoje. Eu agradeço imensamente a vocês. Obrigado de verdade por ter participado, ter convidado. Me convide outras vezes. O Kleber me deu um recado aqui, que assim que acabar eu tenho que fazer uma entrevista com quem? Aqui, na própria aqui TV mesmo. Câmara, isso. Aqui, com ela? Isso. Tá. E aí, na sequência, eu atendo vocês. Se alguém quiser tirar foto comigo, se alguém não quiser tirar foto também, tá tranquilo. Mas eu vou... É para vocês não estranharem, para não falar assim, Frota é metido, olha lá. Não quis nem falar com a gente. É porque eu fui dirigido aqui para quando eu terminar, correr ali e fazer a entrevista com ela. E depois eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Perfeito. Alexandre, mais uma vez de coração, meu irmão, muito obrigado aí pela palestra, por tudo aí que passou para nós. Dá tempo de fazer uma perguntinha? Dá rápida. É a pergunta? É um agradecimento pela sua comissão. Eu estive aqui na primeira. Espera aí. Essa é a segunda. É porque vou ter que gravar.
Não, eu quero parabenizar, assim, eu tive aqui na primeira comissão para parabenizá-lo, né? Gente, é da assistência, mas, acima de tudo, uma militante também no combate ao uso de drogas, álcool e drogas. Eu acho que essa é a bandeira mesmo. E agradecer ao Alexandre de poder compartilhar, abrir sua vida para a gente. Quantos campineiros estão vendo isso? Eu mesma não sabia, não conhecia da sua história. E, assim, da minha idade, Nem assim, o da filme? minha época. Então, Nem a o gente filme? poder ver também não. Não, mas, assim, como pessoa, ser humano... Tá? Não faço questão de conhecer, eu faço questão de saber da sua É isso luta, aí. do que você tem para fazer aqui para frente. E é isso, eu acho que muito bacana isso. Eu acho que é de gente assim que a gente precisa mesmo, não importa o passado, não importa o que fez, família que tem filho, e é seu filho que vai levar essa bandeira para frente. Não é o que você fez, onde você esteve, dos seus méritos, não. É isso que é legado, porque é isso que está pegando hoje o nosso país. São as drogas, nossos filhos na mídia, em tudo. Então, assim, parabéns, Nelson, por essa comissão mesmo, que ela siga adiante. Acho que a marcha tem que ter, é importante ter. Todos Assim como todo convidados. ano tem a marcha da maconha, acho que tem que ter a marcha, tem que Pela ter... vida. Exatamente, pela vida. Então, parabéns, que bom ter podido estar aqui e compartilhar, e quero estar na quarta, na quinta, enfim. Vai estar. Eu que agradeço, mais uma vez, desejar uma boa noite a todos, meus agradecimentos. De coração, Alexandre Frota, eu fico muito feliz com a sua participação. Essa comissão ela veio realmente para isso, para quebrar tabus, quebrar paradigmas, né, trazer a realidade. Você é um guerreiro, né, seja muito bem-vindo a Campinas sempre, portas abertas. Então, deixo aqui aos senhores vereadores convocados para a 4ª reunião ordinária da Comissão de Política de Prevenção às Drogas, a ser realizada agora no dia 14 de junho de 2018, quinta-feira, às 10 horas da manhã, nessa mesma casa, na sala Silvia Pascoal, aqui da Câmara Municipal de Campinas. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Bem, encerrada a quarta reunião, né? Terceira. Vamos lá, vamos decidir. A quarta vem aí. Então, é a terceira reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. O convidado de hoje, o ator Alexandre Frota, veio aqui, abriu o coração, abriu a vida dele, para quem ainda não sabia. E tenho certeza que muita gente aí ficou de boca aberta, né? Ficou boquiaberto com a história toda que ele contou aqui. E eu quero saber dele, você ficou mais de 20 anos, né? Com as drogas, muitas vezes sem as pessoas saberem e tal. Você pode se considerar um cara de sorte, né? Depois de ter deixado as drogas e hoje estar aí na luta e mostrando essa luta para todo mundo. Posso me considerar um cara de sorte, tenho muita fé, né? Em Deus e principalmente o que eu falei aqui, né? Eu tive força de vontade, eu lutei, né? Me ajoelhei perante a vida e consegui, né? Ultrapassar essa correnteza que são as drogas. Graças a Deus, eu sobrevivi, sou um sobrevivente e me considero assim um cara privilegiado, né? Por ter tido essa segunda oportunidade de vida. Não era para eu estar aqui hoje conversando com você e com os nossos telespectadores, né? Porque realmente a minha história foi muito difícil e eu sou uma prova viva de que a gente realmente pode mudar. Então, eu fico muito feliz de poder, né, de Deus ter me dado essa oportunidade e eu mesmo ter me dado essa oportunidade de ter, né, saído do mundo das drogas. Para que ela provoque a dependência, as drogas elas dão um certo prazer, né? Dão um prazer. E o que foi mais difícil para você para deixar as drogas? Deixar esse prazer, ter consciência de que não ia ter mais, ou a sua vida que estava em perigo? O prazer, né?
ele é fundamental dentro do processo quando você vai entrar numa abstinência, né, quando você começa a deixar as drogas, porque o seu corpo, o seu organismo está acostumado a sentir esse prazer, né, a essa euforia, a essa alegria mentirosa, né, mas realmente eu passei por esse problema, com muita dificuldade, a abstinência é muito difícil, tive várias recaídas, né, e como te falei, chorei e pedi para que eu não acontecesse nada, que eu pudesse sobreviver, e por isso eu me acho na obrigatoriedade, na obrigação, assim como eu tive essa segunda chance na vida, eu me acho na obrigação de hoje poder passar isso para os pais, para as famílias e para aqueles que hoje passam por algum problema, né, dentro de casa, e que a gente, com a nossa palavra, a gente pode, né, mostrar a solução. É isso. Você acha relevante, então, essas ações como essa de hoje aqui na Câmara? Eu acho, compactuo, quero parabenizar o Nelson, quero parabenizar todos vocês aqui que têm idealizado e têm buscado, né, falar, colocar o dedo, porque é colocar o dedo numa ferida. Muita gente não quer falar sobre isso, muita gente passa por esse problema e esconde isso dentro de casa, né? E nós não podemos aceitar isso em hipótese alguma. Isso tem que ser falado, isso tem que ser mostrado, nós não podemos ter barreira em relação a isso. Eu não tenho, espero poder ter colaborado aqui, né, com o meu depoimento, com o meu discurso, eu abri meu coração realmente e estou muito feliz com o resultado aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês todos. Boa noite. Obrigada. Bem, nós vamos agora conversar com o presidente da Comissão de Prevenção às Drogas, vereador Nelson Ossri, que hoje trouxe aqui o ator Alexandre Frota. Vereador, tudo bem? O que fica dessa reunião hoje, vereador, dessa palestra? Uma palestra muito importante, uma comissão muito importante. Nós conseguimos, né, trazer um dependente VIP, que é o ator Alexandre Frota, e mostrar que existe segunda chance e tem que existir segunda chance para todos. Nós sabemos da dificuldade que é para o tratamento de uma pessoa em situação de rua, como existem também as dificuldades para um dependente VIP, porque ambos acabam perdendo tudo. Perdem família, como o próprio Alexandre mencionou, perde a questão financeira, né, os bens materiais. Então, assim, queira ou não, a luta é para todos, né? E essa comissão, ela trouxe, nessa terceira oportunidade, nessa terceira realização, um depoimento de uma pessoa guerreira que reflete diante inúmeras pessoas, como empresários, pessoas bem-sucedidas, que se perderam, né, para as drogas e hoje buscam o tratamento, buscam a luta, que milhões de pessoas brasileiras passam diante desse problema triste e real, que é o problema das drogas. Ele contou como foi, ele é uma pessoa que não esconde nada, mas a gente, através disso que ele contou hoje, a gente tenta imaginar o que muitas pessoas estão passando hoje. É a verdade, né? Muita gente olha para o Alexandre e fazem pré-julgamentos. Ator pornô, usuário de droga. Mas espera um pouquinho, como que está a sua casa, você que está pré-julgando? Como que estão os seus filhos? Como que estão os seus pais? Então, assim, é a realidade. Ele trouxe a luta dele e a luta que é constante. Por isso que nós estamos sempre dizendo, só por hoje, um dia de cada vez, manter a sobriedade, se manter limpo e fazer o melhor para o próximo. E hoje ele é mais um que completa esse exército para ajudar outras pessoas a se livrarem das drogas. Como o vereador já anunciou, a próxima reunião aqui, a quarta reunião, vai acontecer no dia 14 de junho, às 10 horas da manhã aqui no plenarinho, e provavelmente o tema vai ser intervenção voluntária, intervenção compulsória, né? É isso, nós queremos deixar bem claro para a sociedade a importância da internação voluntária, aquela que o dependente tem o desejo, como também a importância da internação involuntária, a compulsória, através de uma medida judicial, a força, porque existem casos e casos, né? A gente não pode permitir uma pessoa na rua colocando em risco a vida de terceiros, colocando em risco a sua saúde. O Estado precisa intervir. E muitos que vão para a internação à força, involuntária ou compulsória, após 3 meses, passam para a internação voluntária. Eles passam a desejar o tratamento. Então, no começo é difícil, mas depois passa a aceitar.
Então é um trabalho de guerreiro, é um trabalho de formiguinha e é um trabalho para todos. Não interessa para a gente se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa é católica, evangélica, espírita, se é rico, se é pobre, se está empregado, está desempregado. Interessa a vida daquele ser humano. Nós queremos ajudar as pessoas que estão hoje pedindo socorro devido ao uso e abuso de drogas. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço. Boa noite. E assim nós encerramos as transmissões ao vivo aqui do plenarinho da Câmara de Campinas, da terceira reunião da Comissão de Prevenção às Drogas, que tem como presidente o vereador Nelson Osseri. Obrigada por ter ficado com a gente, uma boa noite. TV Câmara.